Boa noite, Dom. Meu nome é Leonardo, mas faz muito tempo que não escuto alguém me chamar por esse nome de forma afetuosa. Se você chegou até aqui, peço apenas que leia sem julgar de imediato. Eu mesmo já me condenei o suficiente. Precisava escrever tudo porque em silêncio sinto que enlouqueço. A cada dia, cada hora, fico mais convencido de que parte do que aconteceu pode ter sido fruto da minha própria mente. Mas ainda sinto na pele as consequências daquilo que vivi. Vou tentar ser direto, contando de modo que faça sentido para quem não me conhece. Talvez alguém encontre alguma lógica no que me transformei. Nasci em uma casa simples, quase sem reboco nas paredes, onde moravam muitas pessoas além de mim. Meus pais sempre foram esforçados, mas não davam conta de manter tudo de que precisávamos. Eu tinha 6 irmãos e logo que completei 10 anos, uma tia distante me ofereceu a chance de morar com ela e o marido em outro lugar, teoricamente para ter oportunidades melhores. Minha mãe me deu um abraço apertado e só disse para eu aproveitar. Entendi que para eles seria menos uma boca para alimentar. Fui parar em um bairro de classe média alta, em um condomínio fechado, onde morei dos meus 10 até os meus 18 anos. Esse casal que me recebeu, tia Eliana e tio César, tinha um filho adotivo chamado Patrick. Ele era um ano mais velho do que eu. Desde o primeiro momento senti que Patrick ocupava um lugar que eu nunca alcançaria. Ele era não apenas o filho deles, mas também o centro das atenções. Qualquer coisa que fizesse era motivo de elogio. Qualquer suposto talento meu parecia coisa menor. As diferenças ficavam claras na rotina. Patrick tinha um quarto só dele, com armários planejados, cortinas grossas e um computador que ninguém mais podia usar. Eu dormia em um espaço improvisado no sótão, com um colchão que rangia quando eu me mexia. Quando a tia Eliana via Patrick sentado na sala, dava um beijo na testa, oferecia biscoitos, perguntava pelos estudos. Se me encontrava passando pelo corredor, no máximo dizia: "Oi, Leonardo, tudo bem?" e seguia adiante. Na escola, Patrick tinha acesso a aulas de reforço, materiais caros, cursos de idiomas. Eu ficava com o que sobrasse. Não era necessariamente uma vida ruim, pois lá em casa eu não passava fome. Tinha roupas razoavelmente em bom estado e pela primeira vez conseguia estudar em um colégio particular. Mas a comparação constante era cruel. Viu como o Patrick é dedicado? Tente estudar como seu primo Leonardo. Eram frases que me deixavam sem reação. Eu tentava, mas não alcançava o ideal que eles projetavam nele. Quando eu tinha 14 anos, algo pequeno aconteceu, mas me marcou. Patrick havia ganhado um jogo de videogame novo e, por impulso, sem saber que era proibido, eu liguei aquele videogame para experimentar enquanto ele estava na casa de um amigo. Depois de alguns minutos, tia Eliana subiu as escadas e me pegou no flagra. Foi um escândalo. "Você acha certo pegar as coisas do Patrick sem pedir? Onde já se viu tanta ingratidão?" Eu não respondi nada, apenas passei o controle para as mãos dela e saí. Desde então passei a ficar mais calado. Com o tempo aprendi a aceitar que não me daria muito bem ali, que Patrick era o centro e eu, um apêndice necessário à família, quase como um favor. A minha adolescência se resumiu a essa condição de penetra numa casa alheia, um lugar onde eu não sentia que tinha raízes. Quando completei 16 anos, pedi um trabalho meio período numa gráfica para ter algum dinheiro e tentar me sentir útil. À noite, eu estudava. Não era um rendimento impecável, mas não era ruim. Porém, por mais que me esforçasse, a comparação estava sempre ali. "Viu as notas do Patrick? Ele é o número 1 da turma, faça como ele." Nunca me perguntavam se eu precisava de ajuda, se eu tinha outras ambições. Aos 17 anos, Patrick começou a namorar uma garota do colégio e pouco tempo depois, anunciaram que ela tinha ido estudar em outro país. Ele sofreu, mas ainda assim todos ficavam ao lado dele, dando conforto. Quando meu único amigo se mudou de bairro, eu apenas seguia em silêncio. Tive a impressão de que,
Aos olhos daquela família, meu sofrimento era sempre secundário, algo que eu precisava resolver por conta própria. Aos 18 anos, cansado daquilo, arrumei minha mala e decidi que era hora de sair. Falei com tia Eliana e tio César que eu já tinha idade para me virar sozinho. Pensei que eles ficariam surpresos, mas a reação foi apenas uma concordância discreta. Patrick também não demonstrou espanto, apenas perguntou para onde eu iria, como se estivesse fazendo sala, e ofereceu um aperto de mão. Juntei minhas coisas que nem ocupavam tanto espaço. Num fim de semana, peguei um ônibus e fui para a zona mais periférica da mesma cidade, para um quartinho que consegui alugar com meu salário. Era minúsculo, mas era meu. Deixei de ver Patrick, tia Eliana e tio César por muito tempo. Consegui manter meu emprego na gráfica, mas não era grande coisa. O turno era longo e o chefe vivia pegando no meu pé. Ainda assim, foi melhor que nada. Eu tinha liberdade, fazia meu próprio horário e estava livre das comparações diárias. Porém, a cada vez que ligava para minha família biológica, que vivia distante, sentia que eles também não podiam me ajudar. Minha mãe sempre dizia que estava orgulhosa de eu ter saído de lá, mas eu sabia que ela só queria me dar apoio moral. Tentei tocar a vida. Consegui, após alguns meses, um trabalho melhor em uma editora pequena, ajudando na revisão de textos e diagramação. Era mais interessante. Fiz ali alguns conhecidos que, mesmo sem se tornarem grandes amigos, me tratavam com respeito. Comecei a pensar em cursar uma faculdade, talvez design gráfico, mas precisava de mais dinheiro para isso. Eu não tinha pressa, apenas vontade. Então, certa tarde, recebi um telefonema inesperado. Era o Patrick. Não acreditei de primeira. Fazia mais de 2 anos que não tinha qualquer contato com ele. A voz continuava educada, mas havia um tom de urgência. Léo, tudo bem? Espero que sim. Eu andei te procurando. Seus pais me passaram este número. Respondi qualquer coisa, confuso. Não fazia ideia do que ele queria. Eu queria te convidar para um jantar aqui em casa. Meus pais vão fazer uma comemoração. Tenho uma notícia e acho que eles queriam que você aparecesse também. Minha primeira reação foi estranhar aquilo. Fazia muito tempo que ninguém me chamava para nada, mas fiquei curioso. Aceitei. Ele disse o dia e o horário. Seria em um sábado lá no mesmo condomínio onde cresci. Desliguei o telefone me perguntando o que poderia ser. Quando chegou o dia, peguei um ônibus até um ponto próximo e segui a pé até o portão do condomínio. Em pouco tempo, lá estava eu apertando a campainha da casa onde morei dos meus 10 aos meus 18 anos. Tia Eliana abriu com um sorriso um pouco forçado, como se tivesse ensaiado. Tio César apareceu logo atrás, com a mesma expressão de quem não sabe bem o que dizer. Acenei. Eles me convidaram a entrar. Percebi que a casa estava decorada, a mesa da sala de jantar tinha flores e velas. Havia um bolo grande no aparador. Finalmente Patrick surgiu, todo sorridente, e com ele veio Letícia, a noiva. Foi assim que me apresentaram. Ele estava noivo. Ela, de início, não chamou minha atenção só pela beleza física, mas pela maneira doce como falou comigo. Me abraçou brevemente, como se já me conhecesse, e disse: "Você é o Leonardo, não é? O Patrick vive falando que você é parte da família." "É, sou eu. Prazer em conhecê-la." Houve um jantar simples e depois Patrick e Letícia explicaram que planejavam se casar em breve. Ele havia terminado uma faculdade de engenharia e recebido uma proposta para trabalhar em outra região do país, e ela tinha formação em administração. Fiquei surpreso com tanta conquista vinda de alguém que eu já esperava ser bem-sucedido, mas não que fosse tudo tão rápido. Não senti exatamente inveja no começo, mas uma pontada de autoquestionamento. O que eu tinha feito nos últimos anos? Eu, que era 1 ou 2 anos mais novo do que ele, estava sem curso superior, vivendo num quartinho velho e fazendo freelances. Depois do jantar, Patrick foi mostrar algumas fotos de onde planejava morar. Tio César e tia Eliana se ocuparam lavando a louça.
e Letícia acabou sentada comigo na sala de estar. Nós conversamos sobre amenidades. Ela perguntou do que eu gostava, se estudava, se trabalhava, e cada resposta minha parecia genuinamente interessá-la. Reparei que ela tinha um jeito cuidadoso de escolher as palavras, como se não quisesse me constranger. Ela até contou alguns casos do local onde vivia. O cheiro de pão fresco nas manhãs, a rotina dos vizinhos. Algo simples, mas agradável de ouvir. A sensação que ficou foi a de que, pela primeira vez, alguém naquela casa me enxergava como uma pessoa de verdade. No fim da noite, antes de eu ir embora, ela me deu outro abraço rápido e disse que esperava me ver mais vezes. Eu saí de lá atordoado. Na mesma semana recebi uma mensagem de Patrick, dizendo que iriam ficar alguns dias hospedados na casa dos meus tios, porque tinham que organizar detalhes do casamento. Ele me convidou para passar lá no fim de semana para tomar um café com eles. Fiquei hesitante, pois ainda guardava lembranças amargas, mas aceitei. Talvez porque eu estivesse precisando de algum tipo de contato familiar, mesmo que tardio. Apareci no sábado e, de novo, Letícia se mostrou extremamente acolhedora. Perguntou sobre meus projetos, fez elogios a desenhos que eu havia feito na adolescência. Não sei como ela sabia, mas disse que tia Eliana tinha comentado. Aquilo foi mexendo comigo de um jeito que eu não esperava. Ao longo de algumas semanas, fui frequentando a casa para almoços e conversas. Sempre que Patrick tinha que resolver algo na rua, Letícia acabava ficando na sala e conversávamos. Em certos momentos eu notava como ela elogiava o Patrick, falava dele como se fosse um homem admirável. E de fato, ele havia construído muita coisa em poucos anos. Ao mesmo tempo percebia que a cada pequeno problema de organização do casamento, Letícia ficava tensa, ansiosa, como se tivesse medo de que tudo desandasse. Eu não falava muito, mas gostava de ouvir como ela enfrentava cada obstáculo. Ela me passava uma imagem de força ao mesmo tempo em que exibia certa fragilidade. Um dia me peguei pensando nela à noite, no meu quartinho, sem conseguir dormir. Comecei a notar sinais de que eu estava sentindo algo diferente por ela. Não era só uma admiração. Era um tipo de encantamento estranho, quase obsessivo. Eu a procurava pelos corredores. Tentava saber se ela precisava de ajuda, perguntava sobre os itens de decoração que ela queria comprar. Certo dia, Patrick notou que eu estava lá mais do que o normal e brincou. "Você andou virando nosso assessor de casamento, Léo?" Dei uma risada sem graça. Disse que estava só entediado no meu quarto e achei que poderia ajudar. Ele não pareceu desconfiar de nada. Foi então que ouvi por acaso tia Eliana falando com Letícia no jardim. Eu estava sentado atrás de um muro, lendo algo no celular, e ouvi a voz da tia. "Você reparou como o Leonardo está sempre à disposição? Parece que não tem muita vida própria. Ele sempre foi assim, meio sem rumo. Patrick que é o batalhador de verdade." A resposta de Letícia eu não entendi muito bem, mas pareceu defender minha postura, dizendo que eu era talentoso, mas não tinha tido as mesmas chances. Fiquei mexido com aquilo. Era a primeira vez que alguém me defendia naquela casa. Aos poucos, conforme eu via Letícia transitando entre a alegria do noivado e o cansaço dos preparativos, fui me aproximando emocionalmente. Aquilo começou a doer, porque ao mesmo tempo em que eu sentia vontade de estar perto dela, eu sabia que ela estava comprometida com Patrick. Ele jamais me tratou mal desde que voltei a frequentar a casa, mas aquela aura de filho perfeito me lembrava tudo que eu não fui. Depois de algum tempo, um pensamento ridículo surgiu na minha cabeça. E se eu pudesse tê-la para mim? Ela é a única que me enxerga de verdade. Essa ideia começou a crescer. Era absurdo, eu sabia. Mas havia momentos em que eu a via andando pela casa, com o cabelo preso de um jeito que realçava o rosto, ou mexendo no celular preocupada com algum fornecedor de flores, e sentia que nada mais importava
além de ficar ao lado dela. Foi nessa fase que fiz a maior besteira da minha vida. Perto do meu trabalho na editora, havia uma praça com várias barracas que vendiam produtos esotéricos. Eram velas, incensos, chás, amuletos. Sempre achei aquilo meio curioso, mas nunca havia comprado nada. Uma tarde, após sair do expediente, me vi andando por ali, parando na frente de uma das barracas. Uma senhora me chamou. "Quer um banho de defesa, meu filho?" Está com um olhar pesado. Respondi que não precisava. Já estava virando as costas quando ela insistiu. "Se você está sofrendo por amor, posso te ajudar." Senti um calafrio, tentei disfarçar. "Desculpe, não estou sofrendo por amor." "Tem certeza?" Ela me olhou com um sorriso que me pareceu irônico. Fiquei parado, sem saber o que responder. Ela me convidou a sentar em um banquinho ao lado da barraca. Não havia ninguém por perto, pois era fim de tarde em um dia pouco movimentado. Depois de ficar me observando por alguns segundos, ela afirmou: "Alguém está fora do seu alcance, não é? Mas não é impossível. Existe um jeito. Não é simples, mas se você estiver disposto, posso te ensinar." Eu poderia ter ido embora naquele instante e evitado tudo o que aconteceu depois, mas não fiz isso. Em vez disso, perguntei: "Que jeito seria esse?" Ela me explicou que havia um ritual antigo que precisava de algumas ervas, um objeto pessoal, uma foto e um tipo específico de vela. No entanto, alertou que seria arriscado, que exigiria cuidado e principalmente que teria um preço. Eu deveria, segundo suas instruções, oferecer algo para o casal, fazê-los ingerir um doce que teria algo a mais misturado. Isso criaria um clima de discórdia entre eles, e eu me tornaria a pessoa confiável a quem ela se apegaria. Mas repetiu: "O preço é alto, garoto. Quando se abre caminho para energias desse tipo, pode ser que não consiga fechá-lo tão facilmente." Na hora achei aquilo maluco demais, mas a semente foi plantada. Por alguns dias, relutei. Porém, cada vez que eu via Letícia, mais eu a queria perto de mim. Minha cabeça começou a fantasiar a ideia de que um pouco de bruxaria não faria mal, que eu só queria forçar uma chance. No fundo, talvez eu não acreditasse por completo nessas coisas. Então decidi procurar essa mesma senhora outra vez depois do trabalho. Ela se chamava Dona Matilde. Quando me viu voltando, sorriu como se já tivesse certeza de que eu apareceria. Vendeu-me uma embalagem que continha ervas, um vidro de mel, uma fita vermelha, 2 pequenos docinhos caseiros e algumas velas. Explicou que eu teria de seguir à risca as instruções, incluindo um certo horário para acender as velas, sempre depois da meia-noite, e a necessidade de enterrar as ervas em um vaso do quarto de quem eu quisesse influenciar. Disse que para potencializar eu deveria ter uma foto minha e da pessoa amada. Não importava se fosse montagem ou se eu pedisse para tirar junto. O importante era que o rosto dos dois aparecesse em algo físico. Eu estava tão cego que nem questionei direito. Paguei um valor que para mim na época era alto. Dona Matilde me olhou de um jeito sério antes de eu ir embora e avisou: "Se depois você se arrepender, não venha me culpar. O caminho fica aberto. Fechar depois é mais difícil. As oferendas também precisarão ser feitas de tempos em tempos." Concordei em silêncio e fui embora. Só fui me dar conta da gravidade do que estava fazendo bem mais tarde. Mas aí já estava mergulhado de cabeça. Fazer a foto com Letícia não foi complicado. Bastou um pretexto bobo de que queria registrar aquele momento dos preparativos do casamento. Ela topou sorrindo. Ainda chamou Patrick para ficar ao lado, mas eu, num truque rápido, disparei antes que ele se aproximasse, tirando uma foto só de nós dois. Letícia me olhou confusa, mas achou graça. Disse que depois tiraríamos uma de todos. Fingi que a câmera tinha disparado sozinha. Depois imprimi essa foto em uma lan house perto de casa. Em uma noite em que Patrick e Letícia saíram para escolher roupas de festa,
Convenci tia Eliana a deixar que eu ficasse lá terminando uns detalhes para o jantar que teríamos no dia seguinte. Ela concordou porque, apesar de não me dar grande atenção, queria ajuda extra para exibir uma bela recepção a alguns parentes que viriam conhecer Letícia. Assim que fiquei sozinho, fui até o quarto de Letícia e Patrick, deixei uma vela acesa sobre o criado mudo dela, conforme orientação da dona Matilde. Recitei algumas palavras que estavam num papel dentro do pacote e enterrei as ervas num pequeno vasinho de planta que ficava perto da janela. No dia seguinte, levei os docinhos. Eram bem pequenos, embrulhados em papel transparente. E no meio do almoço, sugeri: trouxe uns doces artesanais que comprei de uma senhora que passa lá na editora. Achei que vocês iam gostar. Patrick estava na sala, mas Letícia veio até a cozinha. Peguei a caixinha e entreguei para ela. Poxa, que gentil, Leonardo. Vamos deixar para a sobremesa, então. Achei que ela fosse oferecer para mim também, mas não. Quando chegou a sobremesa, ela e Patrick provaram aqueles docinhos. Eu fingi um desinteresse enquanto tomava um café. Não senti nenhuma mudança imediata, mas ao longo dos dias, comecei a notar que o clima entre eles ficava estranho. Coisas pequenas que antes passavam batidas, viravam discussões abafadas. Uma vez, entrei na sala de estar e peguei Letícia enxugando os olhos. Patrick estava do lado oposto com ar de impaciência. Oi, aconteceu alguma coisa? Nada, Leonardo, coisa boba, estresse do casamento. Tem certeza? Vocês parecem tensos. Fique tranquilo, eu vou sair um pouco para resolver algo. Você pode ficar com a Letícia? Ele me olhou de modo estranho. Depois saiu, batendo a porta, enquanto ela foi para o quarto. Fiquei ali sozinho, sentindo um nó na garganta. Até aquele momento não tinha certeza se o ritual realmente funcionaria, mas a cena confirmou meu temor. Eu estava influenciando uma ruptura real. Depois desse começo de discórdia, tudo piorou. Patrick passou a chegar tarde. Letícia ficava pelos cantos, com um ar de tristeza. Tia Eliana e tio César tentavam intervir com palavras de apoio, mas sem grande efeito, pois não entendiam exatamente o que acontecia. Eu mesmo não fazia nada, apenas observava, como a dona Matilde orientara. Deixe que as brigas ampliem a separação. Não interfira, só se mostre presente quando ela precisar de um ombro amigo. Foi exatamente o que aconteceu. Letícia começou a me chamar para conversar, contar como estava aflita com a postura de Patrick, que ele parecia distante, reclamava de tudo, ficava nervoso sem motivo. Uma noite ela me encontrou na varanda dos fundos onde eu estava fumando e simplesmente desabou a chorar. Ficou em silêncio por um bom tempo, apenas me olhando como se pedisse socorro. Ficamos assim, sentados, ela no degrau, eu encostado na parede, até que ela disse com voz baixa: às vezes sinto que estou fazendo tudo errado. Não sei se é só o estresse do casamento ou se não somos feitos um para o outro. Tentei dizer alguma coisa que soasse neutra. Você merece estar em paz. Qualquer decisão que tomar, espero que seja pensando na sua felicidade. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu senti uma mistura de culpa e euforia. Não sabia se queria abraçá-la ou sair correndo. A única coisa que fiz foi permanecer ali, sem falar nada, até ela se acalmar. Eu, que não acreditava muito em nada de sobrenatural, vi que aquilo estava saindo da esfera de superstição e se tornando algo real. Eu estava de fato inserido na relação deles como alternativa de conforto. Nas semanas seguintes, Letícia se abria cada vez mais comigo. Falava das dúvidas, das frustrações e até das vezes em que Patrick a comparava com a ex-namorada, segundo ela, em momentos de raiva. Eu apenas a ouvia e no fundo me deleitava com a chance de estar ao lado dela. Porém, percebia também um peso crescente no ar, como se eu tivesse mexido com algo que não dominava. Dormia mal, sonhava com coisas desconexas, acordava suado, mas não sabia se era remorso ou algum tipo de efeito colateral do que tinha feito.
Nesse meio tempo, voltei à barraca de Dona Matilde para contar que as brigas estavam mais sérias, mas que Letícia ainda mantinha uma lealdade forte a Patrick. Contei que, apesar de tudo, eles seguiam com os preparativos do casamento. Ela ouviu sem demonstrar surpresa. Disse que, para Letícia se desligar de vez do noivo, eu precisaria separar suas energias. Me deu outra vela, desta vez com uma fragrância que lembrava mato molhado e um saquinho de pano com algo que ela definiu como elemento de ruptura. A orientação era esconder aquele saquinho entre os pertences de Letícia, preferencialmente no local onde guardasse as roupas mais íntimas, e acender a vela no quarto quando ninguém mais estivesse em casa. Segundo ela, isso cortaria o laço deles em nível espiritual, fazendo com que Letícia se sentisse cada vez mais confusa e se voltasse a mim como fonte de estabilidade. Repetiu que haveria consequências e que eu não poderia parar o processo no meio sem correr riscos. Achei tudo exagerado, mas já estava dentro daquela loucura. Na primeira chance que tive, procurei a gaveta de Letícia e escondi o saquinho sob um monte de meias. Em outro momento, quando a casa estava vazia, me enfiei no quarto e acendi a tal vela próxima ao espelho, repetindo umas palavras que vinham escritas num papel. O cheiro era forte, quase me deu enjoo. Não demorou nem alguns dias para Letícia me contar que vinha tendo pesadelos toda noite, acordando assustada, sentindo que alguém a puxava da cama. Segundo ela, em alguns sonhos, via um rosto indefinido em pé ao lado dela. Enquanto isso, Patrick ficava cada vez mais distante, viajando a trabalho e aparecendo só nos fins de semana. Letícia foi tomada por crises de ansiedade cada vez mais fortes. Uma tarde, ela me pediu que a acompanhasse em uma volta pela vizinhança, pois precisava espairecer. Andamos pelo condomínio e ela falava que não conseguia se reconhecer, que estava magoada com Patrick, mas que ao mesmo tempo tinha medo de largar tudo. Por fim, numa noite em que Patrick havia saído para encontrar colegas de faculdade, Letícia e eu ficamos na sala, assistindo a um filme qualquer que passava na televisão. Ela puxou a ponta do meu braço, pedindo que eu sentasse ao lado. Ficamos ali, próximos. Em certo momento, ela apoiou a cabeça no meu peito, soltando um suspiro pesado. Não precisei de nada além daquele mínimo gesto para entender que algo estava se rompendo dentro dela. Se fosse um filme, teria sido a cena em que os personagens finalmente se beijam. Mas não aconteceu ali, naquele segundo. Ficamos apenas em silêncio. Todavia, a tensão era clara. As discussões continuaram mais fortes. Patrick chegou a dizer que talvez o casamento devesse ser adiado até que eles se entendessem. Tia Eliana surtou ao ouvir a ideia. Não queria passar vergonha diante dos convidados que já haviam sido avisados. Letícia chorava pelos cantos, confusa. Eu sentia uma mistura de prazer e culpa. Sabia que era resultado de algo que eu tinha causado, mas não conseguia parar. Cada vez mais, eu queria Letícia só para mim. Foi então que se apresentou a oportunidade perfeita. Patrick viajou durante um fim de semana prolongado para resolver detalhes de um projeto de engenharia. Letícia permaneceu na casa, sozinha. Na manhã de sábado, desci para a cozinha e a encontrei com olheiras, uma xícara de café na mão. Ela disse que não tinha conseguido dormir e perguntou se eu podia ficar com ela até conseguir relaxar. Ficamos ali conversando sobre filmes e músicas durante algumas horas, numa tentativa de distraí-la. À noite decidimos ver algo na televisão. Ela vestia uma roupa simples e aparentava estar sem energia alguma. Por volta das 11 da noite, ela apoiou a cabeça no meu ombro e começou a chorar, falando que tudo desandava, que Patrick não era mais o mesmo, que não se reconhecia naquele relacionamento. Eu apenas abracei e fiquei calado. Depois de um tempo, ela me olhou e se aproximou, lentamente, até nossos lábios se encostarem. Foi um beijo curto, mas intenso. Em seguida,
Parecia que ela queria se afastar, como se tivesse cometido um erro. Mas algo em mim a puxou de volta. E naquela noite dormimos juntos. Foi um turbilhão de sensações que, no entanto, não me trouxe a felicidade imediata que eu imaginei. Acordei de manhã e não a encontrei no quarto. Ela estava na cozinha, encolhida na cadeira, sem conseguir me olhar. Não trocamos muitas palavras. Percebi ali que a culpa pesava sobre ela. Durante as semanas seguintes, Letícia oscilava entre me procurar e se arrepender. Já não conversava direito com Patrick, mas também não assumia nada comigo. Eu, de minha parte, fingia que estava tudo bem, quando na verdade via a situação degringolar cada vez mais. Chegou um ponto em que Patrick, desconfiado de algo, revirou o celular de Letícia e encontrou mensagens minhas. Eram conversas relativamente inocentes, mas cheias de insinuações. Ele a confrontou. Ela surtou dizendo que não aguentava mais tanta desconfiança. Por fim, após uma briga que presenciei de longe, Patrick arrumou as malas e saiu da casa. Aquilo foi um choque para todos, mas especialmente para Letícia, que se trancou no quarto por dias, chorando e sem aceitar comida de ninguém além de mim. Parecia que ela depositava em mim a responsabilidade de ajudá-la a sobreviver àquilo. No começo, cheguei a sentir uma espécie de vitória. Ela estava ao meu lado, afinal. Mas o tempo mostrou que a situação era diferente do que eu esperava. Letícia não era feliz comigo. Ela estava apenas frágil, confusa. Passou a depender da minha companhia para tudo. À noite, vinha para o meu quarto e ficava deitada, sem conversar. Apenas deixava o corpo junto ao meu, como se quisesse fugir da própria mente. Não havia mais paixão ali. Era uma relação de dependência doentia. Minha euforia inicial deu lugar a uma sensação estranha de tédio e frustração. Percebi que já não a desejava da mesma forma. Talvez ter conseguido o que queria tão repentinamente tenha matado meu entusiasmo. Ou talvez fosse a maneira como ela ficava pelos cantos, abatida, repetindo que não sabia o que tinha acontecido com ela. Enquanto isso, Patrick não dava sinal de vida. Tia Eliana e tio César, atordoados com a tragédia do casamento cancelado, viajavam com frequência para tentar resolver negócios pendentes de família e, segundo eles, dar tempo para Letícia e Patrick pensarem. Então, nessa época, eu praticamente morava ali, ajudando em tarefas e aparentando que tudo estava sob controle. No fundo, eles não me enxergavam como prioridade, mas me toleravam na casa porque eu era um apoio para Letícia. Afinal, a cerimônia ainda poderia ser retomada se ela se reerguesse. Foi nesse período que Letícia encontrou algum tipo de apoio. Um dia, voltei para casa e a ouvi conversando com alguém ao telefone, mencionando algo sobre uma igreja próxima onde estava fazendo aconselhamento espiritual. Não pude deixar de notar que aos poucos ela foi introduzindo na casa itens como uma Bíblia, algumas orações impressas, um crucifixo pendurado na parede do quarto. Perguntei o que era aquilo e ela respondeu com voz tranquila: "Estou buscando fé. Preciso me livrar de um mal que tem me consumido. Minhas amigas sugeriram que eu conversasse com um pastor e ele tem me orientado." Não dei muita atenção, achei que fosse apenas uma fase. Mas com o passar dos dias, notei uma transformação nítida. Ela passou a se vestir de modo mais simples, deixou de falar sobre casamento ou sobre nosso envolvimento, começou a frequentar encontros religiosos no bairro, voltava com uma expressão mais determinada no rosto. Parecia estar em busca de uma libertação que eu não compreendia. À noite, enquanto eu tentava assistir a filmes ou cochilava no sofá, escutava suas orações no quarto. Aquilo começou a me irritar de uma forma irracional. Era como se cada palavra que ela recitava fosse uma acusação contra mim. Houve uma noite em que cheguei tarde, alcoolizado, e a encontrei acendendo uma vela branca no corredor. Fiquei furioso. Perguntei qual era a intenção dela.
Ela respondeu com voz firme: quero paz para mim e para esta casa. Acho que muita coisa ruim foi trazida para cá. Eu quase revirei os olhos. Dei um empurrão na cadeira onde a vela estava, mas ela a segurou firme, sem me olhar. Aquele simples gesto me fez sentir um calafrio que não sei explicar. Nos dias seguintes, parei de falar com ela. Certo dia cheguei em casa e ela estava na sala, sentada no sofá, segurando a Bíblia. Olhou-me de maneira serena e disse: eu sei que você fez alguma coisa. Alguém na igreja me falou que eu estava sob influência de um feitiço. No começo não acreditei, mas tudo faz sentido. Já tive pesadelos, me envolvi numa situação que não era própria de mim. Me senti presa, fiz perguntas para as pessoas, juntei detalhes e descobri que a discórdia começou logo que você reapareceu aqui com mais frequência. Fiquei paralisado. Pensei em inventar uma desculpa, mas algo na expressão dela me desarmou. Então desconversei. Que bobagem é essa? Está louca? Você acha mesmo que eu fiz bruxaria? Não finja. Eu não vou gritar, não vou brigar. Só quero que você saiba que não estou mais sob esse efeito, seja lá o que for. E decidi ir embora, reencontrar o Patrick. Ele me perdoou. Na hora dei uma risada incrédula. Tentei argumentar que Patrick jamais a perdoaria por tudo que aconteceu, mas ela me calou. Você não entende o que é perdão. Ele sabe o quanto eu sofri e compreende que houve algo além da nossa vontade. Talvez não seja algo fácil de explicar racionalmente, mas ele tem um coração que não cabe na lógica. O pastor inclusive conversou com ele, e eu não tenho mais nada para fazer aqui. Ela apontou para uma mala no canto da sala. Fui tomado pela raiva. Quis dizer que ela estava caindo numa ilusão, mas não havia como. Ela se levantou, pegou a mala e passou por mim sem se despedir. Antes de abrir a porta, apenas deixou no ar: espero que você encontre paz. Você precisa buscar ajuda. E saiu. Tia Eliana e tio César tinham saído em mais uma de suas viagens para tentar contornar as fofocas e recuperar algum equilíbrio financeiro. Eles me mandaram um recado avisando que precisavam de um tempo fora, já que o cancelamento do casamento gerara dívidas de buffet e local de festa. Fiquei sozinho, parado na sala, ouvindo meus próprios batimentos. Foi nesse momento que me senti mais vazio do que nunca. Eu estava errado. O trunfo que eu pensei ter na mão se dissolvera. Letícia foi embora, levando com ela a única ponta de afeto genuíno que já senti. Fiquei ali, atordoado, sem conseguir reagir. Tentei retomar minha rotina, mas algo em mim ficou despedaçado. Voltei para meu quartinho, abandonando a casa dos tios, até porque eles pouco ligavam para minha presença. Não fazia mais sentido ficar lá. Pedi demissão da editora. Consegui um bico em uma loja de conveniências, mas minha produtividade era péssima. Eu não dormia, não me alimentava direito. Sentia calafrios e fraqueza. Muitos diriam que era depressão. Talvez fosse. Mas eu também sonhava com a voz de Dona Matilde, aquela benzedeira, me chamando num canto escuro de uma praça. Uma noite tentei revisitar aquela praça para encontrá-la. Queria entender se havia alguma forma de reverter o que fiz, mas a barraca dela não estava mais lá. Perguntei a alguns ambulantes mais antigos, e um deles chegou a se lembrar vagamente de uma senhora que atendia por Matilde, mas disse que ela fora embora depois de um suposto desentendimento com as autoridades do local. Ninguém sabia dizer para onde ela tinha ido. Fui para casa ainda mais confuso, com a sensação de que poderia não encontrá-la nunca mais, como se o caminho de volta tivesse sido fechado. Com o passar dos dias, acontecimentos estranhos surgiram. Eu encontrava pedaços de ervas secas em cima da minha cama, mesmo sem ter nada do tipo no quarto. O armário rangia como se alguém abrisse e fechasse por dentro. Encontrei uma mancha escura no teto que não sumia por mais que eu limpasse. Meus vizinhos reclamavam que me ouviam falar sozinho de madrugada.
Eu não lembrava dessas conversas noturnas. Podia ser sonambulismo ou alguma alucinação. Cada vez mais minha sanidade se esfarelava. Passei a ver o rosto de Letícia em fotos antigas que juro antes não estavam lá. Uma vez, abri a gaveta e achei uma foto impressa de nós dois sorrindo. Não reconheci aquele sorriso. Tentei rasgar a foto e jogar fora, mas ela ressurgia em outros cantos do quarto. O mais estranho é que, embora eu tivesse plena consciência de que poderia ser minha mente me pregando peças, as evidências pareciam palpáveis demais. Moscas começaram a aparecer no banheiro, mesmo sem ter lixo por perto. Portas batiam durante a madrugada. Havia momentos em que eu escutava a voz da tia Eliana me chamando do lado de fora, mas quando corria para olhar, não havia ninguém. Fui a um posto de saúde, relatei insônia e ansiedade. O médico sugeriu terapia, receitou um calmante fraco. Tentei por algumas semanas, mas me sentia ainda pior. Os pesadelos ficaram mais vívidos. Sonhava que Letícia me olhava sem expressão, segurando uma vela acesa, enquanto sua sombra se alongava na parede. Acordava sempre exausto. Tomei a decisão de voltar ao condomínio e tentar falar com Patrick ou meus tios, nem que fosse para pedir ajuda. Entretanto, quando cheguei lá, o porteiro me disse que eles tinham estendido a viagem por tempo indeterminado, nem sabiam se voltariam para aquela casa. Fiquei com a sensação de que todo mundo havia sumido da minha vida de propósito. Sem qualquer amparo, me fechei ainda mais. Parei de procurar trabalho, de sair para lugares sociais. Passei os dias trancado naquele quarto. Meus olhos pareciam não reconhecer o próprio reflexo no espelho. Lembro que certa vez, ao me olhar, tive a impressão de que meu rosto estava ficando disforme, como se eu não fosse mais eu. Pisquei forte e vi que estava normal, mas o pavor continuou. Em outra ocasião, fui pegar um copo d'água na cozinha e tive a nitidez de escutar passos atrás de mim, seguidos por um murmúrio que lembrava meu nome. Era como se algo sempre estivesse me seguindo, mas eu não tinha coragem de encarar. As poucas vezes que tentei recorrer à fé, sentia o corpo pesar, como se algo me repelisse. Passei em frente a uma igreja e tive palpitações, um suor frio. Talvez fosse apenas ansiedade, mas parecia um impedimento físico. Desisti de tentar. Passei a acender incensos baratos, comprar revistas de autoajuda, mas nada surtia efeito real. Em alguns momentos eu ficava olhando fixamente para o celular, cogitando mandar mensagens para Letícia ou Patrick, mas algo me impedia. No fundo, eu sabia que qualquer contato só traria de volta a lembrança do que fiz e a vergonha de me assumir culpado. Nas redes sociais vi uma foto deles juntos numa viagem. Estavam sorrindo, se abraçando, e me pareceu que ela tinha recuperado a vitalidade. Aquilo me gerou um aperto no peito, uma sensação de abandono total. Sabia que não pertencia mais ao mundo deles. Nesse período comecei a escrever compulsivamente em folhas de papel, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o feitiço, sobre a raiva de Patrick, sobre a paixão insana por Letícia, sobre a inveja que carrego desde sempre. Em algumas manhãs, encontrava os papéis espalhados pelo quarto, com frases que eu não lembrava de ter escrito. Trechos desconexos, menções a ervas, velas, a rosto sem forma. Uma vez, li algo como: "Você abriu o portal, agora aguente." Aquilo me arrepiou. Joguei fora algumas dessas folhas, mas elas apareciam em outros cantos. Meu estado físico também se deteriorou. Perdi peso. Sentia dores no corpo, como se tivesse levado tombos. Apareciam hematomas inexplicáveis. Minha pele estava sempre fria, por mais que eu tentasse me esquentar. À noite, o quarto parecia envolto em um silêncio denso. Eu pegava no sono e quase sempre acordava com a impressão de ter sido observado. Embora eu tentasse afastar essa ideia de clichê, a sensação era genuína.
Certa madrugada tive um pesadelo em que voltava ao quarto de Letícia, mas a cama estava vazia. De repente alguém fechava a porta atrás de mim e eu não conseguia mais sair. Acordei sentindo o coração tão disparado que achei que fosse ter um ataque. Levantei para beber água e ao passar pelo corredor, vi a porta do armário meio aberta, balançando. Tentei não dar importância, mas escutei um som baixo, como se algo tivesse se mexido lá dentro. Não tive coragem de olhar. Voltei correndo para meu quarto e bloqueei a porta com a cômoda. Já não conto os dias, vivo em um estado que é quase letargia. Às vezes, sinto uma vontade intensa de ir embora, mas não tenho para onde. Meus parentes distantes não podem me ajudar. Tampouco sei se quero ficar perto de alguém neste estado. Algumas noites, quando me encolho na cama, tenho a impressão de que Letícia está do lado de fora. Não a Letícia em carne e osso, mas uma presença que reproduz a silhueta dela. Não abro a porta para conferir. Apenas ouço ruídos leves, como se algo arranhasse a madeira. Pensar no que pode haver do outro lado me paralisa. Escrevo tudo isso na esperança de que alguém um dia encontre estas páginas e entenda que eu não era um psicopata, mas um tolo que se deixou levar pela inveja e por uma paixão doentia. Se existem forças ocultas, mexi com elas de forma irresponsável. Se tudo não passa de uma loucura interna, então meu cérebro me traiu e me jogou num inferno particular. Em ambas as hipóteses, o resultado é o mesmo. Estou pagando por minha arrogância. A vida que imaginei com Letícia ao meu lado não existe. A sensação de conquista e vingança contra Patrick não existe. O que existe é este quarto cada vez mais escuro, meus ossos doendo e as memórias dos poucos momentos em que me senti amado por ela. E ainda assim sei que foram forjados em parte por um feitiço, uma manipulação covarde. Acho que nem posso chamar de amor. Às vezes me pergunto o que seria de mim se tivesse simplesmente aceitado o meu caminho, trabalhado com honestidade e lidado com a frustração de não ser tão bem-sucedido quanto Patrick. Talvez eu seguisse em frente, conhecesse alguém que gostasse de mim sem precisar de artifícios, formasse uma família. Mas não foi isso que escolhi. Escolhi o atalho mais sombrio. E agora, qualquer passo que dou me afunda mais nesse lamaçal. Não sei quanto tempo me resta nesta casa ou no mundo. Não sei se ao morrer terei algum descanso. Imagino que não. Mas se alguém ler estas linhas, que sirva de alerta. Mexer com aquilo que não se domina, especialmente quando se trata de sentimentos e energias alheias, pode custar muito mais do que se está disposto a pagar. Me custou tudo. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Renan. Tenho 25 anos agora, mas o que vou contar aconteceu quando eu estava com 14. Às vezes me pergunto se não teria sido melhor esquecer tudo. No entanto, certas experiências parecem se entranhar de tal forma que não temos alternativa a não ser conviver com elas. Faz tempo que não falo sobre isso, mas sinto que preciso tirar esse peso do peito, mesmo que ninguém acredite por completo. De alguma maneira, colocar estas palavras no papel faz com que eu reviva certas lembranças que eu insistia em manter bem guardadas. Nasci e cresci numa área rural. Não vou dizer o nome do lugar, porque não quero que as pessoas fiquem perguntando. Era uma comunidade pequena, rodeada por pastos, cercas de arame e algumas casinhas simples. A vida ali era bem básica. A gente se virava como podia, plantando hortaliças e cuidando de uns poucos animais. Meu pai se chama Osvaldo, mas todos sempre o chamaram de seu Osvaldo por respeito.
Minha mãe é Dona Teresa, mulher firme e religiosa, que acordava cedo para acender o fogão de lenha. Tenho 2 irmãs, Leila e Márcia, ambas mais novas do que eu, que ainda eram crianças pequenas na época em que tudo aconteceu. Logo cedo aprendi a lidar com enxada, cuidar de galinhas, tirar leite de vaca. Meu pai não era rude, mas sempre foi bem prático. Para ele, trabalho era o maior remédio contra qualquer preocupação. Minha mãe, mais afetuosa, se preocupava demais. Bastava eu tossir um pouco que ela já preparava chá de ervas. Leila e Márcia ocupavam boa parte do tempo da minha mãe, mas ainda assim, ela sempre achava um jeito de olhar por mim. Vivíamos meio isolados, porém nunca senti falta da cidade. Naquele tempo, o barulho do mato e a companhia dos meus pais me davam a sensação de segurança. Havia algumas histórias que circulavam no povoado, fofocas sobre gente que ouvia lamentos em noites sem lua, sobre luzes estranhas no alto dos morros ou canções que vinham da mata fechada. Eu não ligava muito para essas coisas. Achava que não passavam de invenção de quem queria botar medo nos outros. Porém, olhando para trás, sinto que existe um certo fundo de verdade nessas conversas. Uma verdade que só compreendi bem depois. Foi perto do fim de um ano. Devia ser meados de novembro, pois a temperatura estava começando a cair. E eu lembrava de sentir aquele vento seco logo de manhã. Meu pai me chamou antes do sol nascer, dizendo que precisávamos buscar lenha num local mais distante. Ele comentou que as árvores perto do sítio já estavam todas recolhidas pela vizinhança, e a gente precisava de mais combustível para o fogão. Sair tão cedo não era incomum, mas daquela vez havia algo diferente. Íamos atravessar uma parte do terreno que ficava depois de um brejo, onde não costumávamos ir. O lugar era conhecido por ser cheio de buracos fundos e árvores retorcidas. Minha mãe não gostava que eu fosse para lá. Ela dizia que tinha um ar estranho. Meu pai, por outro lado, afirmava que era só mato fechado e que não havia motivo para medo. Fui me aprontando, colocando um par de botinas surradas e uma jaqueta velha. Também nos acompanharia meu primo Tiago, que tinha se mudado para nossa casa há poucos meses, em busca de trabalho. Ele era um pouco mais velho do que eu e reclamava demais de qualquer esforço. Sempre que a gente saía, ele dizia que o sol era muito forte ou que a lama era densa demais. Meu pai não tinha muita paciência, mas tolerava as queixas do rapaz na esperança de ajudá-lo a amadurecer. Quando finalmente saímos, ainda estava escuro. Víamos só os vultos das cercas e algumas estrelas no céu. Caminhamos durante uns bons 30 minutos até chegar numa trilha meio apagada. Um lado dela era ladeado por pedras cobertas de musgo e o outro por um matagal que de tão alto encobria nossas pernas quase até a altura do quadril. Tiago tentava manter ritmo, mas continuava reclamando do frio. Meu pai seguiu na frente, cabeça baixa, pisando firme. Eu ia logo atrás, tentando não tropeçar em buracos. Depois de algum tempo, o caminho começou a descer. O solo ficou úmido e lamacento. Era ali que começava o brejo. A vegetação tornava tudo meio claustrofóbico, com galhos e cipós. Passamos com cuidado e percebi que Tiago estava mais calado. Em certos trechos escorregávamos e precisávamos nos apoiar em troncos. Quando conseguimos atravessar, chegamos a um terreno um pouco mais plano, onde o cheiro de barro molhado persistia. O dia começou a clarear, mas o sol ainda não tinha despontado por completo. Meu pai apontou para um conjunto de árvores do outro lado e disse que iríamos recolher lenha ali. Era um lugar estranho. As árvores pareciam ter sido moldadas por alguma força estranha, com troncos que se inclinavam em ângulos esquisitos. As folhas, que normalmente seriam verdes, estavam em tom amarelado, quase secas. Percebi que o ar estava pesado, como se estivéssemos num vale abafado, mesmo sendo início da manhã. Meu pai, prático como sempre, começou a procurar galhos caídos. Peguei minha faca para limpar os ramos e ficar só com os pedaços mais grossos.
Tiago ficou em silêncio, revirando o mato na tentativa de achar algo que pudesse servir de lenha seca. Enquanto eu seguia a trilha de galhos partidos, achei um conjunto de pedras pretas, dispostas como se formassem um círculo irregular. Fiquei curioso, pois a disposição não parecia natural. Eram rochas de tamanho médio, algumas cobertas de fungos brancos. No centro havia um volume, um monte de folhas podres e pequenos gravetos. O lugar cheirava a terra velha. Eu me aproximei devagar, sem saber bem o que esperar. Quando afastei as folhas, encontrei um objeto de madeira, escurecido pelo tempo. Tinha mais ou menos o tamanho de um livro, mas era quadrado, com uma tampa que se encaixava por cima. Minha primeira reação foi pensar que se tratava de uma caixa velha. Talvez alguém tivesse deixado aquilo ali, mas ao pegá-la, notei uns desenhos entalhados que não reconheci. Não eram escritos comuns nem símbolos que eu já tivesse visto. Apesar da curiosidade, senti um incômodo. Pensei em chamar meu pai ou meu primo, porém algo me impeliu a abrir aquela caixa sem avisar ninguém. Levantei a tampa e encontrei uma espécie de estátua, feita de um material que eu não consegui identificar. Parecia barro, mas tinha linhas entrelaçadas que lembravam raízes secas. A figura era esquisita, com feições indefinidas e um par de pequenos chifres no topo. Na hora, um arrepio percorreu meu corpo. Não era exatamente medo, mas algo que me dizia que eu deveria deixar aquilo onde estava. Ainda assim, peguei a estátua, senti o peso dela na mão e examinei. Tinha uma boca aberta como se gritasse, embora não se percebesse nitidamente olhos ou nariz. Resisti à vontade de largar tudo, talvez por curiosidade, talvez por teimosia de adolescente que gosta de coisas estranhas. Então, sem que meu pai visse, embrulhei a estátua num pano que eu usava para limpar minhas ferramentas e guardei na mochila. Voltei a recolher galhos. Em poucos minutos, meu pai e Tiago apareceram e perguntaram o que eu estava fazendo ali, parado, pois me viram sumir um pouco na mata fechada. Respondi que estava apenas procurando lenha seca. Não menti muito, só omiti o detalhe da caixa. Carregamos os galhos nos ombros e decidimos voltar ainda de manhã, pois parecia que o tempo ia virar. O céu estava cinzento e o vento agitava as copas das árvores. De fato, assim que chegamos perto do brejo de novo, começou a chuviscar. Demorou quase o mesmo tempo para voltarmos ao sítio. Ao chegarmos, minha mãe já nos esperava com café quente e uns bolinhos de fubá. Sentei para comer, mas notei que meu estômago estava embrulhado. Aquela estátua estranha rondava meus pensamentos. Eu me perguntava de onde tinha vindo, quem a deixara lá e por que estava dentro de uma caixa rodeada por pedras. Mas não contei nada a ninguém. Receava que meu pai dissesse que aquilo tudo era bobagem ou que jogasse fora sem pensar duas vezes. À noite, guardei minha mochila num canto do meu quarto. Fiquei olhando para ela por uns bons minutos antes de dormir. Minha mente parecia perturbada. Virei para o lado, tentei relaxar, mas me senti inquieto. Foi a primeira vez que tive um sono conturbado. Acordei várias vezes na madrugada, suando, com a sensação de ter ouvido barulhos próximos. Porém, sempre que eu prestava atenção, só escutava o canto dos insetos e a ventania do lado de fora. Não falei disso para ninguém, atribuí a falta de sono ao dia pesado de trabalho. No dia seguinte, domingo, não costumávamos fazer muito. Era o momento de lavar roupas, ajeitar algumas coisas da casa e, às vezes, visitar um conhecido. Minha mãe sempre fazia questão de rezar um pouco, acendia a vela num cantinho da sala. Naquele dia, eu me isolei no quarto dizendo que estava cansado. Abri minha mochila e segurei a estátua de novo. Agora, com a luz do dia, pude ver melhor os detalhes. Pareciam inscrições ou marcas na superfície, como se a madeira e o barro estivessem fundidos em um só objeto. Algo me perturbava naquilo, mas eu ainda não entendia o que era. Passei os olhos em cada contorno, nas fendas, tentando decifrar se havia algum desenho que fizesse sentido.
Não encontrei nada que parecesse claro. Deixei a estátua sobre a cama e senti uma pontada na cabeça. Uma dor fina, repentina. Precisei fechar os olhos. Depois de um tempo, guardei tudo de volta, meio assustado, porém ainda curioso. No final do dia, minha mãe perguntou se eu estava me sentindo bem. Ela notou que eu estava mais calado. Disse que talvez fosse apenas cansaço. Ela então preparou um chá de ervas. Bebi sem reclamar. Lembro que foi a primeira vez que senti um rancor gratuito brotar dentro de mim. Ela não estava fazendo nada demais, apenas sendo cuidadosa, mas aquilo me incomodou a ponto de eu quase retrucar de forma grosseira. Respirei fundo e não falei nada. Estranhei minha própria reação. Naquele domingo à noite dormi ainda pior. Tive pesadelos confusos, vi imagens turvas de árvores e um buraco escuro se abrindo na terra. Acordei com o coração acelerado, sem saber se tinha gritado ou não. Meu pai, que dormia no quarto ao lado, bateu na porta perguntando se estava tudo bem. Respondi que sim, e ele não insistiu. Passei o resto da noite deitado, encarando o teto, sentindo algo que eu não conseguia definir. Na manhã de segunda-feira, tínhamos que cuidar das galinhas e levar algumas caixinhas de ovos para vender num sítio vizinho. Meu primo Tiago estava mais bem disposto que o normal, embora ainda ficasse resmungando de vez em quando. Fomos com meu pai, atravessamos a propriedade até chegar na casa de um senhor que comprava nossos ovos para revender na feirinha local. Enquanto meu pai conversava com o homem, fiquei à toa no quintal, olhando as galinhas e alguns porcos que fuçavam o chão. Percebi uma mancha escura no meu antebraço, como se fosse um hematoma. Não me lembrava de ter batido em nada. Tentei esfregar, mas não saiu. Parecia uma mancha roxa, mas sem dor. Algo ali me fez sentir um arrepio interno, uma sensação desagradável de que aquilo não era apenas um roxo qualquer. Não comentei nada, com medo de ser ridicularizado. Passadas algumas horas, voltamos para casa. O sol estava forte. Minha mãe preparava o almoço. Quando me viu entrar na cozinha, perguntou se eu estava com febre, pois minha testa parecia quente. Falei que estava tudo normal, mas no fundo eu sentia um leve mal-estar. Mesmo assim, ajudei a levar água do poço para dentro de casa. Enquanto puxava os baldes, senti uma irritação crescente. Era como se qualquer pequena tarefa me tirasse do sério. Tudo me incomodava. Tiago, que sempre fazia piada, notou que eu estava emburrado e comentou alguma gracinha. Perdi a calma e mandei ele ficar quieto. Foi a primeira vez que revidei de modo agressivo. Meu pai viu de longe e me lançou um olhar reprovador. À tarde me recolhi no quarto. A estátua estava na mochila. Pensei em tirá-la dali, mas não tive coragem. Era como se de algum modo eu quisesse mantê-la por perto, ainda que ela me causasse um desconforto enorme. Coisa de adolescente? Não sei. Talvez fosse um tipo de fascínio obscuro que me prendia àquele objeto. As noites seguintes foram parecidas. Sonos fragmentados, pesadelos com lugares escuros, vozes baixas que chamavam meu nome. Eu acordava sempre com a boca seca. Num desses momentos, levantei para beber água e tive a impressão de ver alguma sombra passar correndo pelo corredor. Não posso garantir. Pode ter sido imaginação. Mas, quando voltei para o quarto, senti uma pressão estranha no peito. Como se estivesse sufocado. Lá fora, os cães do sítio vizinho começaram a uivar, sem motivo aparente. Minha mãe acendeu uma vela na sala, rezando baixinho. Acho que ela já tinha notado meu comportamento diferente, mas eu me recusava a admitir qualquer problema. Depois de uma semana, meu humor estava cada vez pior. Cheguei a quebrar uma tigela sem querer, num acesso de raiva porque não conseguia achar uma faca para cortar pedaços de carne. Meu pai, que não entendia minha mudança, me deu uma bronca severa. Fui para o quintal, olhei para o céu e tive vontade de gritar. A vida simples, que antes me dava tranquilidade, agora me parecia um confinamento. Sentia uma energia densa dentro de mim, mas não sabia direcioná-la.
Qualquer coisa servia de gatilho para me irritar. Minhas irmãs começaram a evitar ficar perto de mim, pois percebi que até elas sentiam medo de mim quando eu estava daquele jeito. "O que está havendo com você, Renan?" minha mãe me perguntou certa noite enquanto preparava um caldo na cozinha. Falei que não sabia, que eu estava apenas com dores de cabeça e mal dormindo. Ela tentou fazer outra infusão de ervas, mas recusei. Não queria mais nada que ela me oferecia, por mais que fosse bem intencionado. Eu mesmo estranhava essa repulsa crescente. Foi então que, num final de tarde, enquanto eu tentava consertar uma cerca danificada, minha vista escureceu por uns segundos. Caí de joelhos. Meu pai e Tiago correram para me ajudar. Minha mãe veio logo em seguida, aflita. Foi a primeira vez que pensei que algo verdadeiramente esquisito estivesse acontecendo comigo. Algo além de um simples mal-estar. Eles me levaram para dentro, me deitaram no quarto das minhas irmãs. Meu pai sugeriu chamar Benedito, um curandeiro que morava do outro lado da colina. Ele não era muito próximo da nossa família, mas as pessoas do povoado diziam que ele entendia de coisas que a gente não sabe explicar. Minha mãe concordou, meio temerosa, pois achava que problemas se resolviam com fé e rezas. Mas, diante do meu estado, resolveu abrir a exceção. Meu pai saiu à noite com Tiago para buscar esse curandeiro. Fiquei sozinho com minha mãe. Ela colocou um pano úmido na minha testa, dizendo que eu estava queimando de febre. Falei que não me sentia febril, mas de fato meu corpo ardia e tremia. Tentei dormir, mas não conseguia. Sentia como se alguém andasse pelos cantos da casa pé ante pé. Por volta de 11 horas da noite, meu pai voltou com Benedito, um senhor de estatura baixa, aparência cansada e voz firme. Ele me examinou sem pressa. Perguntou se eu tinha encontrado algo estranho ultimamente, alguma erva desconhecida, algum objeto que pudesse ter me contaminado. Quase congelei quando ele falou isso. O ídolo. Claro que não podia ser coincidência. Tentei negar, mas minha mãe percebeu minha hesitação. Foi naquele instante que confessei a história. Contei sobre a caixa, as pedras, a estátua bizarra. Meu pai ficou furioso por eu ter escondido. Minha mãe levou a mão à boca, assustada. Benedito pediu para ver o objeto. Fui buscá-lo no meu quarto. Quando entreguei a estátua a ele, percebi que suas mãos tremeram um pouco. Ele franziu a testa e me questionou sobre onde exatamente eu a tinha encontrado. Expliquei tudo. Benedito não pareceu surpreso. Ele olhou os símbolos, passou a mão pelos entalhes e disse que aquilo não era coisa boa. Falou que alguma pessoa havia feito um trabalho antigo, um tipo de feitiço esquecido, e que provavelmente tinha deixado o objeto lá para selar algo, ou para atrair alguém que o encontrasse. Deu a entender que aquele artefato funcionava como um canal para algo que não conseguimos ver ou explicar facilmente. Minha mãe começou a chorar, rezando de novo, pedindo proteção divina. Meu pai perguntou a Benedito como resolver. Ele comentou que poderia tentar um rito de limpeza, mas que não era garantia de sucesso, pois esse tipo de objeto se gruda na pessoa de forma perigosa. Discutiram bastante. Eu fiquei calado, cada vez mais perturbado. Benedito pediu que deixássemos a estátua do lado de fora, num pote de barro coberto de sal grosso e folhas amargas, enquanto ele preparava algumas rezas e defumações. Assim fizemos. Deixamos a coisa lá no quintal, e eu tive a estranha sensação de que ela me observava por trás da tampa do pote. Talvez fosse só paranoia. O que importa é que naquela noite, Benedito fez uma limpeza no meu quarto usando carvão em brasa e rezando palavras que nunca tinha escutado. Ele pediu que eu ficasse sentado com os olhos fechados enquanto ele circulava ao redor. A fumaça tinha um odor forte de ervas secas e alecrim queimado. Me incomodava, mas aguentei firme. Acordei na manhã seguinte me sentindo levemente melhor. Porém, quando saí para o quintal, notei algo incomum. A
A tampa do pote estava deslocada e a estátua não estava na posição que eu lembrava. Chamei meu pai, mas ele disse que talvez o vento tivesse mexido com tudo. Ele colocou um tijolo em cima do pote para evitar que caísse de novo. Passei o dia tentando manter a cabeça ocupada, mas vez ou outra eu pensava naquilo. Tiago tentou puxar assunto perguntando se eu tinha tido visões ou coisa parecida. Revirei os olhos dizendo que não era brincadeira. Naquela mesma tarde, Benedito voltou dizendo que precisávamos fazer um trabalho mais forte se quiséssemos afastar seja lá o que fosse. Minha mãe pareceu aflita. Ela não gostava de coisas que saíssem do que ela considerava caminho de Deus, mas estava disposta a tudo para me proteger. Então, combinamos que naquela noite faríamos uma espécie de vigília, com rezas e velas em volta do pote onde a estátua estava. Benedito trouxera folhas de arruda, galhos de guiné e um pouco de óleo de rícino, dizendo que aquilo ajudaria a limpar o ambiente. Enquanto ele falava, eu apenas observava. Sentia um cansaço que ia além do físico, como se houvesse um conflito constante dentro de mim. Em certos instantes parecia que eu escutava meu nome, mas sem ter certeza se era coisa da minha cabeça ou ruídos do vento. Quando chegou a noite, acendemos uma fogueirinha no quintal, próximo ao pote, e Benedito pediu para formarmos um círculo em volta, rezando o que soubéssemos. Minha mãe segurou um terço. Meu pai cruzou os braços e manteve a postura de sempre, sério, mas atento. Tiago ficou ao meu lado sem falar quase nada. Benedito começou a defumar o local, sacudindo um pequeno cesto de palha onde queimava as folhas de arruda misturadas a outras ervas. O cheiro era forte e as labaredas da fogueira lançavam fagulhas para o alto. Em determinado momento, Benedito retirou a estátua de dentro do pote e ergueu na altura dos olhos. Eu tentei desviar o olhar, mas, mesmo de relance, vi que havia manchas escuras no ídolo, como se tivesse absorvido alguma substância nova. Ele murmurou orações e pediu que todos continuássemos rezando ou fazendo silêncio respeitoso. Senti uma inquietação que me fez tremer as pernas. Meu coração disparou. Tive a impressão de que uma pequena brisa circulava, embora não houvesse vento evidente. As galinhas que ficavam num cercado ali perto começaram a se agitar como se algo tivesse assustado elas. Benedito então pegou um pano branco e envolveu a estátua, depositando-a de novo no pote, desta vez sem tampa. Minha mãe continuava com o terço na mão e meu pai perguntou: "Já está resolvido?" Benedito balançou a cabeça negando. Explicou que coisas assim levam tempo e cuidado. Disse que, no mínimo, precisaria se certificar de que o objeto fosse levado a um lugar específico, onde não houvesse tanta influência de quem o tocou. Meu pai quis saber detalhes, mas Benedito não esclareceu muito. Mencionou apenas que, em determinadas partes do mundo, há rochas e cavernas onde se depositam artefatos para isolá-los da energia das pessoas. Foi vago, mas a essa altura meu pai não tinha tanta opção além de confiar. Passada essa cerimônia improvisada, a noite correu de forma relativamente tranquila. Eu dormi melhor, sem pesadelos evidentes. Na manhã seguinte, quando despertei, parei para observar minha janela. O sol batia levemente e, pela primeira vez em muitas semanas, senti uma espécie de calma. Ajeitei-me, me vesti e fui ajudar nos afazeres. Minha mãe comentou que eu parecia menos abatido. Fiquei feliz, achando que tudo estava melhorando. Porém, aquela sensação durou pouco. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto cortava alguns gravetos para alimentar o fogão, senti uma tontura intensa, seguida de um embrulho no estômago. Larguei a faca na hora, pois achei que fosse vomitar. Tiago me viu e veio correndo. Minha mãe apareceu de dentro de casa, aflita. Perguntou se eu estava com febre de novo. Eu não sabia dizer. Era como se minhas pernas tivessem virado chumbo. Meu pai, que estava no galpão, correu e me colocou sentado numa cadeira rústica que tínhamos perto do varal de roupas. Fiquei lá,
respirando fundo, esperando a tontura passar. Com o tempo melhorei um pouco, mas a inquietação interna persistia. Percebi que mesmo não estando mais no meu quarto, a estátua parecia continuar me afetando. Talvez fosse só sugestão. Talvez eu tivesse criado um trauma psíquico. Mas no fundo, eu sentia que havia algo mais. Um vínculo. Algo que não dependia de proximidade física. Meu pai desconfiou daquilo, mas não falava abertamente. Minha mãe andava pela casa benzendo tudo, dizendo que havia uma força rondando. Eu, por minha vez, me via cada vez mais preso a um ciclo de raiva, cansaço e agitação. Em alguns momentos eu achava que estava enlouquecendo, pois tudo me irritava. Dias depois, Benedito retornou acompanhado de outra pessoa, uma senhora de idade conhecida apenas como Dona Sebastiana. Ela tinha fama de benzedeira, parteira, e sabia lidar com casos de assombração, como diziam. Eu nunca tinha cruzado com ela pessoalmente, mas já escutara histórias. Uns falavam que era uma mulher bondosa que atendia doentes de graça. Outros diziam que ela mexia com coisas pesadas. Ela chegou quase ao anoitecer, apoiada numa bengala com o rosto cheio de rugas profundas. A primeira coisa que fez foi me encarar. Senti desconforto. Ela não sorriu, não se apresentou, só ficou olhando, como se quisesse ler o que estava em mim. "Deixa eu ver esse artefato", pediu ela, se dirigindo a Benedito. Ele trouxe o pote, agora sem pano nenhum, porque meu pai já havia mexido naquilo algumas vezes, tentando entender se era realmente o causador dos meus problemas. Dona Sebastiana pegou a estátua com uma das mãos, fazendo um leve estalo com a língua. Aproximou de seus olhos, que eram meio turvos, e começou a sussurrar algo. Depois, devolveu a estátua ao pote e se voltou para minha mãe. "Esse tipo de objeto não foi largado por acaso. Quem fez sabia o que estava fazendo. Ele se liga a quem o encontra. É como uma âncora", resumiu ela, sem rodeios. Minha mãe engoliu seco. Meu pai se manteve calado, mas dava para ver que tentava manter a calma. Dona Sebastiana explicou que, para se livrar do mal, não bastava afastar o objeto. Eu, a pessoa que o encontrou, precisava romper o elo. Ela disse que era perigoso e que exigia um ritual que só poderia ser feito em certa fase da lua, pois havia menos interferência. Benedito confirmou com a cabeça, como se estivesse de acordo. Ele e ela trocaram um olhar, parecendo entenderem algo que nem eu nem meus pais compreendíamos totalmente. Meu pai, sem muita paciência, questionou: "E o que a gente faz até lá?" Dona Sebastiana respondeu: "Tentem manter a calma e não deixem o menino sozinho. Se ele fugir de casa ou fizer alguma besteira, pode ser que o vínculo se intensifique." Fiquei indignado com a forma como ela falava de mim, como se eu fosse um objeto também. Mas não retruquei, porque algo na voz dela me causava arrepios. Parecia falar com autoridade sobre um assunto que eu desconhecia por completo. Nas noites seguintes, minha mãe passou a acender velas e incensos caseiros perto do meu quarto. Ela rezava e molhava as janelas com água salgada, dizendo que aquilo purificava o ambiente. Eu não via nenhum resultado concreto, mas pelo menos não piorei. A raiva, no entanto, não me abandonava. Sentia um ódio contido que podia explodir a qualquer instante. Bastava alguém falar alto comigo que eu já me enervava. Cheguei a esmurrar a parede do quarto, machucando meus próprios punhos. Meu pai começou a ficar mais severo, dizendo que eu precisava controlar essa raiva. Não entendia que aquilo não era tão simples. No 12º dia após a chegada de Dona Sebastiana, Benedito voltou dizendo que a lua estava quase na fase ideal para fazermos o tal ritual. Dona Sebastiana marcou de vir na noite seguinte. Minha mãe arrumou a casa, limpou cada canto, afastou os móveis da sala para abrir espaço, pois parecia que iríamos precisar de um local amplo. Meu pai colocou as galinhas num cercado mais distante, temendo que algo as assustasse. Tiago ajudou no que pôde, mas percebi que estava amedrontado.
Ele evitava falar comigo e me olhava com uma mistura de pena e receio. Assim que anoiteceu, Dona Sebastiana apareceu acompanhada de Benedito. Ela trazia um cesto de vime cheio de velas, ervas e algo que parecia um punhal pequeno, de cabo trabalhado. Eu gelei ao ver aquilo. Minha mãe também ficou assustada, mas a senhora disse que era parte do processo, que não seria usado para me ferir. Começaram a preparar o ambiente, forraram o chão com um tecido escuro, espalharam sal grosso em volta e acenderam algumas velas em formato de círculo. Numa bacia de barro, Benedito colocou uma mistura de folhas e rezou algo em voz baixa. Depois derramou água por cima e uma fumaça fina começou a sair. O cheiro era amargo. Me colocaram sentado no centro do tecido, pedindo que eu não me levantasse, acontecesse o que acontecesse. Segure isso aqui. Dona Sebastiana me estendeu um pequeno cordão feito de fios rústicos. Se sentir que não está aguentando, aperte contra o peito, mas não saia do lugar. Minha mãe, aflita, se pôs na porta fazendo orações silenciosas. Meu pai estava ao lado dela, sério como sempre, mas com um certo tremor nas mãos. Tiago preferiu ficar lá fora, dizendo que não suportava ver esse tipo de coisa. Dona Sebastiana posicionou a estátua, que estava embrulhada num pano, no centro, perto de mim. Em seguida, Benedito derramou um pouco daquele líquido amargo em volta, e os dois começaram uma reza que se alternava com cânticos baixos. No começo só senti calor e desconforto. A fumaça subia, irritando o meu nariz. A luz das velas criava sombras indefinidas no ambiente. De tempos em tempos, algum estalo da madeira do telhado me fazia sobressaltar. Aos poucos fui notando que minha cabeça pesava, como se estivesse encharcada. Tentei focar na voz de Dona Sebastiana, que repetia palavras que eu não entendia. Cheguei a fechar os olhos, mas me senti tonto. Então abri de novo, olhando para o chão onde estava sentado. Em algum momento tive a impressão de que a estátua pulsava, como se absorvesse a luminosidade. Não sei se foi só minha imaginação. Senti um aperto no peito, uma ânsia que me fez contrair o estômago. Levantei a mão, mas me lembraram de que eu não podia quebrar o círculo. Tentei respirar fundo. Dona Sebastiana falou algo em voz alta e Benedito aproximou um pires com uma brasa, colocando mais folhas em cima. O cheiro ficou sufocante. Meus olhos lacrimejavam. A partir daí, minha memória é um pouco confusa. Lembro de sentir uma inquietude que beirava o desespero. Meu corpo inteiro suava e minhas mãos tremiam. Era como se 1000 pensamentos surgissem ao mesmo tempo na minha cabeça e eu não conseguisse focar em nada. Parecia que todo o ódio acumulado estava prestes a explodir. Dona Sebastiana ergueu o punhal e o apontou em direção à estátua, recitando algo com voz firme. Juro que naquele instante escutei uma espécie de sussurro ecoando, mas não sei de onde vinha. Mesmo sem entender as palavras, era como se estivessem me chamando. Senti o cordão rústico nas minhas mãos. Apertei com força contra o peito, tentando manter a concentração. A chama das velas tremulou como se um vento tivesse passado, mas não havia janelas abertas. O círculo de sal começou a se dispersar em alguns pontos, talvez pela minha movimentação. Dona Sebastiana gritou para eu não cruzar a linha e Benedito fechou os olhos fazendo um sinal com a mão. Minha mãe rezava baixinho num canto, balançando o terço. Meu pai, imóvel, observava tudo. Naquele momento senti meu corpo ficar muito pesado. Minhas pernas adormeceram e uma dor de cabeça latejou, forçando-me a cerrar os dentes. Foi então que algo pareceu estalar dentro de mim. Não tenho palavras adequadas para descrever. Foi como se uma tensão acumulada se soltasse de repente, provocando uma náusea que me obrigou a me inclinar e quase vomitar. Benedito se aproximou, tocou minha testa e murmurou que estava quase no fim. Dona Sebastiana, ainda apontando o punhal, balbuciava um cântico estranho. As velas pareciam mais fracas. Algumas quase se apagaram. Eu, já exausto, fechei os olhos por um instante.
Tive visões de um lugar ermo, uma espécie de campo aberto sob um céu nublado. Vi buracos na terra, galhos retorcidos, uma sensação de abandono que me provocou calafrios. Quando abri os olhos, Dona Sebastiana pingava umas gotas escuras na estátua, dizendo que era para selar a coisa. Benedito me explicou que o ritual não destruiria o objeto, apenas me afastaria dele. Se tudo desse certo, aquilo perderia o elo que criou comigo. Levei mais alguns minutos até conseguir relaxar. Quando finalmente me levantei, tive a impressão de que um peso enorme saíra dos meus ombros. Minha mãe correu para me abraçar, chorando. Meu pai soltou um suspiro de alívio. Dona Sebastiana recolheu a estátua, embrulhando-a numa sacola de pano, dizendo que a levaria consigo. Falou que pretendia escondê-la num lugar que não nos dizia respeito. Antes de partir, porém, me alertou. Você pode ter escapatório agora, mas o passado deixa marcas. Se um dia voltar a sentir algo diferente, procure ajuda imediatamente. Não brinque com o que não conhece. Eu não soube o que responder, estava atordoado e apenas concordei com a cabeça. Meu pai ficou de conversar com ela sobre recompensas ou agradecimentos, mas ela dispensou qualquer pagamento, dizendo que já estava muito velha para se importar com dinheiro e que fazia isso por obrigação. Benedito, por outro lado, se despediu, dizendo que passaria por lá nos próximos dias para ver como eu estava. Ao sair, deixou um pequeno amuleto feito de madeira e conchas, pedindo que eu carregasse comigo por um tempo. Aceitei com certo receio, mas coloquei no bolso. Naquela noite dormi como há muito tempo não dormia. Uma tranquilidade esquisita pairou. Acordei no dia seguinte com a luz do sol, sem pesadelo, sem dor, sem sobressaltos. Minha mãe fez café cedo e nos sentamos para conversar. Senti uma calma que quase me deixava emocionado. Leila e Márcia, minhas irmãs, já estavam de pé, parecendo felizes de me ver normal de novo. Meu pai me deu uma olhada, sem dizer nada, mas percebi que estava aliviado. Tiago, que dormia num cômodo improvisado, apareceu pouco depois, dizendo que eu tinha cor de gente outra vez. A vida seguiu, mas com mudanças sutis. Minha mãe limpou cada cômodo da casa, trocando panos e rezando, temendo que algo pudesse ter ficado. Meu pai passou a acordar ainda mais cedo que o habitual, indo para o pasto, cuidando dos bichos, sem comentar muito sobre o que aconteceu. Ele não gostava de falar sobre coisas que não entendia. Tiago passou a me tratar com mais respeito, talvez com medo de que eu voltasse a surtar. Quanto a mim, fiquei num estado de vigilância. Olhava para o horizonte procurando sinais que pudessem indicar a presença de algo estranho. Não sei se era paranoia, mas eu não queria ser pego de surpresa novamente. Nos primeiros dias após o ritual, me senti revigorado, quase alegre. Voltei a trabalhar com meu pai e até ri das piadas de Tiago. Dormia bem e já não tinha dores de cabeça ou enxergava vultos. No entanto, depois de umas 2 semanas, tive um sonho. Nele, eu caminhava por um terreno baldio, onde havia pedras como aquelas que vi no brejo. No centro, eu encontrava uma caixa de madeira, não exatamente igual à que abrigava a estátua, mas muito parecida. No sonho, eu hesitava em abrir. Acordei com o coração acelerado. Pensei em ignorar. Talvez fosse apenas lembranças de algo recente. Mas nas noites seguintes, o mesmo sonho se repetiu de formas ligeiramente diferentes. Eu via a caixa fechada, ou às vezes semi-aberta, e sentia um chamado. Não via a estátua em si, mas algo me induzia a estender a mão para dentro da caixa. Numa das vezes, cheguei a acordar no meio da noite, suando. Busquei o amuleto que Benedito me dera, mas não o encontrava no lugar de costume. Procurei pelo quarto inteiro e acabei encontrando-o num canto, como se tivesse caído e rolado. Coloquei no bolso de novo. Acho que aquilo me deu algum conforto, mesmo que eu não entendesse direito por quê. Os dias foram passando e eu não tive mais crises violentas, nem vi coisas estranhas.
Só a repetição desses sonhos que me deixavam com a pulga atrás da orelha. Num fim de tarde me arrisquei a comentar com Benedito. Ele disse que às vezes, quando se rompe um elo, ainda fica um resquício, uma espécie de sinal que não desaparece tão fácil. Falou que eu poderia continuar tendo sonhos ou lembranças, mas que isso não significava que o objeto ainda estava comigo. De certa forma, me tranquilizou, até que certa madrugada despertei por volta de 3 horas. Tinha a sensação de que havia alguém chamando meu nome lá fora. De início, achei que fosse meu pai, precisando de ajuda com um dos animais. Ajeitei a camisa e saí do quarto, caminhando pelo corredor. A casa estava escura, meus pais dormiam no outro cômodo e tudo parecia tranquilo. Sem entender, abri a porta de madeira que dava para o quintal. Vi apenas as sombras difusas das plantas. Resolvi voltar para dentro, mas fiquei parado na soleira por uns segundos, tentando escutar algo. Nada. O vento balançava as folhas. De repente, senti um calafrio percorrer o corpo, não como clichê de história de terror, mas como um sinal de que eu deveria voltar para a cama e não insistir. Fechei a porta de mansinho e me recolhi. 6 meses se passaram sem grandes acontecimentos. Mesmo assim, aquilo não saía da minha cabeça. Eu tentava retomar a rotina no sítio, mas, vez ou outra, passava por períodos de forte agonia interna. Era uma angústia sem motivo aparente. Minha mãe percebia, tentava conversar e eu dizia que estava tudo bem. Certa vez, Tiago, que ainda morava conosco, me perguntou se eu não sentia vontade de ir embora, procurar oportunidades na cidade. Respondi que não tinha esse sonho, mas ao mesmo tempo pensei que talvez fosse bom me afastar de tudo. Quem sabe, com a mudança de ambiente, eu conseguisse esquecer definitivamente o episódio da estátua. No entanto, a gente tinha poucos recursos. Meu pai não via com bons olhos a ideia de eu partir sem dinheiro certo ou sem um lugar definido para ficar. Além disso, eu também não estava convicto de que essa fuga resolveria algo. Talvez os pesadelos fossem me acompanhar onde quer que eu fosse. Achei melhor ficar. Continuei trabalhando na roça, ajudando nas colheitas, tirando leite das vacas, tentando levar uma vida normal. Por um tempo funcionou. 1 ano depois, meu pai e eu fomos chamados para ajudar um vizinho num mutirão de reparos. Ele havia herdado uma velha casa e queria consertar o telhado. Fomos de manhã e passamos o dia todo lá, subindo e descendo escadas, serrando madeira, pregando telhas. Ao final da tarde estávamos todos sujos e cansados. Sentamos num canto para descansar e beber água. Conversamos sobre os tempos difíceis, sobre plantações. Foi quando o tal vizinho já idoso mencionou as histórias de assombrações que rondavam a redondeza. Dizem que tem um lugar depois do brejo onde ninguém deve pisar. É onde se faziam oferendas antigamente. Ele comentou meio rindo. Bobagem, né? Meu pai, que não gostava de tocar em assuntos assim, ficou calado. Eu segurei a vontade de me levantar e sair. As lembranças da estátua e do brejo voltaram com força. Fiquei quieto, sentindo um nó na garganta. Aquela noite, quando voltei para casa, fiquei revirando na cabeça essa história de oferendas. Será que era ali que eu tinha encontrado o objeto? Quem teria deixado aquilo? Meses passaram sem novos incidentes. Mesmo assim, eu ainda acordava às vezes com sonhos perturbadores. Nada tão intenso quanto antes, mas suficiente para me fazer sentir na pele o alerta que Dona Sebastiana me dera. Ela tinha dito que coisas assim deixam cicatrizes. Comecei a entender que jamais me livraria completamente do que aconteceu. Continuaria levando a vida, mas vez ou outra, as sombras do passado voltariam para me lembrar de um elo rompido, mas não inteiramente esquecido. Por volta dos meus 16 anos, Tiago decidiu partir. Disse que encontraria trabalho num lugar não muito distante, mas que queria tentar a vida sozinho. Meu pai não o impediu, apenas desejou sorte. Minha mãe ficou triste, pois apesar dos defeitos dele, ela gostava da presença do primo, e eu também fiquei pensativo.
Foi como se uma fase terminasse na nossa casa. Depois que ele se foi, voltei a ser o único rapaz trabalhando com meu pai na roça. Tinha dias que eu me sentia bem, dias que eu me sentia indiferente. Em certa manhã fui sozinho buscar água no riacho, um pouco mais afastado do sítio. Coloquei 2 baldes num cambão e segui a trilha. Ouvi barulho de passarinhos e tentei me concentrar no canto deles. De repente me veio uma lembrança muito nítida da estátua. Parecia uma fotografia antiga guardada na memória, mas que de repente se revelava com cores mais vivas. Parei no meio do caminho, respirei fundo e percebi que estava suando. Tentei afastar a imagem, segui adiante até o riacho. Depois de encher os baldes, voltei, tentando pensar em qualquer outra coisa. Foi nesse instante que ouvi uma voz parecendo brotar da mata, dizendo o meu nome bem de leve. Virei rápido e não havia ninguém. Talvez fosse o vento ou as folhas roçando. É difícil explicar. Pelo sim, pelo não, apertei o passo e cheguei em casa o mais rápido possível. Decidi contar para minha mãe. Ela ficou preocupada, chamou meu pai, que disse que eu provavelmente estava impressionado. Mas dessa vez eu sentia que não podia ignorar. Peguei o amuleto de madeira e conchas que Benedito deixara e o prendi num colar. Passei a usá-lo todos os dias, inclusive na hora de dormir. Pelo menos me dava uma sensação de proteção, ainda que eu não tivesse certeza se funcionava de fato. E a vida correu. Com 17, 18 anos fiquei mais velho, mas as lembranças não foram embora. Aprendi a conviver com a ideia de que algo tinha me escolhido naquele brejo e que eu, por sorte e ajuda, havia conseguido me libertar, ainda que parte de mim continuasse ligada a essa experiência de maneira inexplicável. Dona Sebastiana já era muito idosa e ouvi dizer que havia se mudado para bem longe, não se sabe para onde. Benedito ainda circulava pelo povoado, mas raramente aparecia em casa. Quando nos encontrávamos, ele me perguntava como eu estava, e eu sempre respondia que ia levando. Ele meneava a cabeça, parecendo entender o subtexto. Em algumas raras ocasiões, senti uma espécie de atração insana por aquele brejo, como se algo me chamasse de volta. Nunca cheguei a retornar lá de fato. Quando a vontade batia, eu simplesmente arrumava outra coisa para fazer, para espantar esse impulso. Meu pai percebeu que às vezes eu ficava olhando para o horizonte distraído. Perguntou se eu não estaria interessado em casar, formar família ou coisa do tipo. Eu dizia que tinha tempo para isso. De fato, nunca tive muitos envolvimentos amorosos. Talvez por eu carregar essa carga psicológica, nunca me senti à vontade para me aproximar de alguém e explicar tudo o que aconteceu. Quem iria acreditar em mim? Com o passar dos anos, minha mãe envelheceu, meu pai ficou mais lento e eu assumi quase todo o trabalho. Leila e Márcia se casaram e foram morar em outras terras. Enviei notícias de vez em quando, mas nunca contei que ainda tinha aqueles sonhos esporádicos sobre a caixa e a estranha sensação de ser chamado. Não queria que se preocupassem. Quando completei 21 anos, Benedito faleceu de forma natural, dormindo. Soube disso por um conhecido. Fui ao velório e encontrei pessoas que contavam histórias sobre como ele ajudara muita gente com benzimentos. Ninguém mencionou nada sobre rituais mais sérios, pois aquilo era meio tabu. Senti uma tristeza profunda, pois eu me lembrava dele como alguém que, mesmo sem ter grande intimidade comigo, arriscou suas habilidades para me ajudar. Depois desse acontecimento, tomei consciência de que, tirando meus pais, ninguém mais do povoado sabia realmente o que eu havia enfrentado. Talvez nem eles soubessem toda a extensão. Senti-me solitário. Passei a escrever um diário, anotando algumas passagens sobre o que vivenciei, embora sem muito detalhe, com medo de que alguém achasse e lesse. Pouco tempo depois, joguei fora esse caderno, arrependido. De certo modo, eu não queria reviver tudo aquilo. Preferia manter na memória, mesmo que fosse doloroso. Aqui estou então, aos 25 anos, colocando minha história por escrito de forma mais completa.
Não sei se quem lerá vai acreditar. O que posso dizer é que parte de mim ainda não encontrou a resposta definitiva para o que aconteceu. Foram fenômenos estranhos, reações físicas e mentais que nenhuma explicação simples cobriu inteiramente. Pode ter sido algum tipo de surto, algo psicológico desencadeado pela culpa de pegar um objeto desconhecido. Pode ter sido algo mais profundo ligado a forças que nossa compreensão não abarca. Não tenho certeza absoluta. O que eu sei é que as marcas ficaram. Tenho algumas cicatrizes no braço que não sei explicar direito. Lembro do rosto aflito da minha mãe, das rezas, do olhar duro do meu pai, do medo de Tiago, do esforço de Benedito e da voz firme de Dona Sebastiana. Ainda moro na mesma casa, meus pais estão vivos, mas com a idade já avançada. De vez em quando sinto uma angústia que me lembra aquela época. É como se um lampejo do passado tentasse me convencer de que nada se encerrou de verdade, de que certas correntes espirituais ainda guardam nosso rastro. Nas noites de lua mais clara, evito pensar demais. Tenho receio de reencontrar mentalmente aquela caixa, aquela estátua, os símbolos que jamais decifrei. As pessoas me perguntam por que não reformo a casa ou por que ainda planto as mesmas coisas que meu pai. Talvez seja porque, no fundo, eu preciso estar perto das minhas raízes, cercado por lembranças familiares que me dão um sentido de proteção. Não sei se eu me mudasse, poderia de fato escapar dessas memórias. Nem sei se quero que elas sumam. De certo modo, elas fazem parte de mim. Hoje, de vez em quando, uma moça do povoado passa por aqui trazendo pão caseiro. Conversamos rápido, sem grandes intimidades. Quem sabe um dia eu crie coragem de dividir essa história com ela, e talvez ela me compreenda. Por enquanto fico aqui, sentado ao lado do fogão de lenha, escrevendo com a pouca luz que entra pela janela. A brisa lá fora faz com que as folhas das árvores se agitem, e eu não me sinto mais tão vulnerável. Mas carrego a certeza de que a vida é frágil e de que existem mistérios que não sabemos nomear. Tudo que posso fazer é continuar, dia após dia, sem me esquecer de que já cheguei perto de algo que extrapola o nosso senso comum. Espero que meu relato sirva de alerta para quem, por curiosidade ou teimosia, pega o que não lhe pertence, especialmente quando envolve símbolos que não entendemos. Não somos tão fortes nem tão esclarecidos quanto gostamos de acreditar. Há regiões do desconhecido que podem bagunçar nossa mente, e se não tivermos ajuda a tempo, podemos cair num buraco sem saída. Eu quase entrei nesse buraco e só consegui voltar graças ao apoio de pessoas simples, mas genuinamente dispostas a me resgatar. Mesmo assim, saí diferente. Não sei se melhor ou pior. Só sei que, como Dona Sebastiana disse, certas feridas cicatrizam mal, deixando um ponto sensível que lateja de vez em quando. Termino este relato sem um desfecho espetacular, pois a vida real não costuma entregar finais fechados. O que vivi está presente em cada anoitecer, na minha interação com o mundo e na forma como enxergo o sobrenatural. Se alguém quiser levar a sério minhas palavras, ótimo. Se achar que é invenção, também não me ofendo. Eu mesmo às vezes duvido do que se passou. Mas quando ponho a mão no bolso e sinto aquele pequeno amuleto de madeira e conchas, lembro que nada disso foi invenção. E é o suficiente para me lembrar de ter cautela com o que não compreendo. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.